Ok, irmãos, vamos estar iniciando agora. Essa escola bíblica que nós temos nesse tema. Esse tema perigos na igreja é um tema que é pouco falado e isso não se vê falar muito dentro das igrejas sobre os perigos que tem na igreja. Até porque muitos não querem dizer os perigos que tem na igreja, mas a igreja está cheia de perigos. Primeiro porque o diabo é um estrategista em perseguir a igreja. Ele perseguiu a igreja durante muitos e muitos anos, perseguindo, matando os cristãos, como na era do início da era cristã, levando os irmãos para dentro do Coliseu, os leões comendo os irmãos. Enfim, até na época de Jesus, depois de Jesus, 70 anos depois de Jesus, o imperador Tito veio e derruba Jerusalém e mata muito cristão. Nero matou muito cristão, matou Paulo. Era assim que ele perseguia a igreja, de fora. E quanto mais ele perseguia a igreja de fora, mais a igreja crescia. Não tinha como parar a igreja, porque não tinha o Lúcifer. Satanás percebeu que enquanto ele estava fora da igreja, ele perseguiu Jesus, falou de Jesus, os fariseus falavam, tentaram matar, mas nunca conseguiu. Depois que ele entra para dentro da igreja, que entra no coração de Judas, como está escrito no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo número 13, quando ele entra para dentro da igreja, ele consegue matar Jesus. Então perceba que o perigo, ele mudou a estratégia. Em vez de atacar pelo lado de fora, agora ele está atacando pelo lado de dentro. E para que o inimigo venha atacar a nossa igreja, os perigos que existem em uma igreja, que nós temos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 13, na sua apostila, você que tem seu livro. Mateus, capítulo número 13, versículo número 24. Onde nós estamos começando a nossa escola bíblica. Mateus, capítulo número 13, versículo de número 24. Versículo 24, está escrito assim: outra palavra lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde vem, pois, este joio? E ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arrancamos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranque também o trigo. Deixai crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai os feixes, para que sejam queimados. Mas o trigo recolhei em meu celeiro. Vamos. Essa escola, alguns perigos da igreja que ronda a nossa igreja. Aqui está Jesus contando uma parábola aos seus discípulos. E ele vai contar essa parábola. E um dos perigos que rodeiam a igreja é quando o diabo faz a igreja dormir. Perceba que nesta parábola que Jesus conta, é que o Senhor tinha um campo, falando do reino de Deus. Aí está falando da igreja, o seu reino. O Senhor tinha um campo, então ele semeou a boa semente. Então dormindo, o texto de Jesus diz no versículo número 24, ele diz: então dormindo veio o inimigo e semeou a sua semente. Então dormindo, por quê? Porque é a única forma do inimigo entrar e às vezes, irmão, destruir a nossa igreja e semear a semente dele na igreja. Um dos maiores perigos da igreja é quando a igreja está dormindo espiritualmente. Quando a igreja ela dorme espiritualmente, então torna-se uma presa fácil para o inimigo semear a sua semente. Quando o crente está dormindo espiritual, é muito fácil o inimigo desvirtuar a sua atenção. Porque o diabo ele é um estrategista em fazer-nos dormir. Porque quando a igreja dorme, irmãos, a ciência diz
que quando nós estamos dormindo, apenas 8% do nosso corpo trabalha, 8% do nosso cérebro, do nosso corpo está em desenvolvimento de trabalho, só 8% trabalha. Quando você está dormindo, o seu corpo inteiro, aí está na sua postilha, 8% disso trabalha. Quando a igreja está dormindo, é o que acontece quando nós vemos na escola de obreiro como essa, quando nós vemos acontecendo nas igrejas, evangelismo e coisas mais. Quando apenas 8% de uma igreja trabalha, é porque aquela igreja está dormindo. Então aquela igreja torna-se uma presa fácil para o inimigo vir e semear naquela igreja, e semear naquele local a sua semente. Jesus está contando esta parábola e ele diz que o Senhor traz sempre a boa semente. E se você prestar atenção aí no seu livro, você que tem um livro, eu coloquei aí, ó. Esse é um dos perigos que temos que atentar. Veja que enquanto o trabalhador do campo está acordado, o inimigo não se aproxima, que é o diabo. Por quê? Porque quando os trabalhadores, porque aqui quem está dormindo não é o Senhor do campo. Aqui no texto, nessa parábola, quem está dormindo não é o Senhor do campo. Quem está dormindo aqui são os trabalhadores. Quem é os trabalhadores na igreja? Os trabalhadores da igreja são os obreiros. Os trabalhadores da igreja são aqueles que trabalham na igreja, aqueles que exercem cargo na igreja, aqueles que caminham na igreja. Esses são os trabalhadores. E quando os trabalhadores dormem, o que acontece? Então, dormindo os trabalhadores, o inimigo se aproxima. Porque o inimigo só se aproxima onde não tem trabalhadores. Enquanto os trabalhadores dormem, o texto diz, ó, versículo de número 24, diz assim, ó, propôs-se uma palavra dizendo, o rei dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Irmãos, há uma diferença entre o joio e o trigo. Quando a semelhança entre o joio e o trigo é simplesmente na sua folha, mas há uma diferença. A diferença entre o trigo e o joio. Vou colocar o trigo e o joio aqui para vocês perceberem aqui. O trigo e o joio. Preste atenção, nós vamos atentar por algumas diferenças que tem. Primeiro, olha o que acontece entre o trigo e o joio. O trigo, quando ele cresce, o trigo ele é mais flexível. O talo do trigo é muito flexível, bem flexível. Já o joio é diferente. Quando o joio ele vai crescendo, ele vai crescendo, o talo dele é mais rígido, mais grosso. Preste atenção. Primeira coisa, o trigo é flexível. Você coloca aí, flexível, não vou perder tempo não. O joio não. O joio é rígido. O que aqui tem a ver, pastor? Flexível e rígido. Tem tudo a ver. Por quê? Porque quando o vento sopra, o que acontece com o trigo? O trigo se curva. Toda a vida que, se você chegar no meio de um trigal, e quando o vento soprar, então o trigo está sempre se curvando, ele vai descendo com os seus galhos, ele vai descendo. O joio não se dobra com o vento. Isso aqui é tipo das naturezas entre o trigo e o joio. O crente ou o obreiro que tem natureza de trigo, ele sempre é humilde. Porque sempre que o vento sopra, que é o vento do Espírito, nós vamos estudar isso mais na frente, sempre que o vento dá, ele está sempre se curvando, porque o verdadeiro obreiro, o verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus, ele sempre se curva, ele tem humildade, ele é flexível, ele é paciente, ele sabe lidar com as pessoas, a paciência, porque isso é coisa de quem é trigo, porque o trigo se curva, o joio não, o joio é rígido, o vento pode soprar, mas ele continua de pé. Ele continua de pé. Agora preste atenção. A Bíblia diz, nós vamos já ler a parábola entre o trigo e o joio, ela mais completa, que o joio ele aparece, o trigo nasce. Você vai prestar atenção. Segunda coisa, preste atenção. Segunda coisa. O trigo, o talo do trigo, ele é completamente, é um talo completo. Embora ele seja flexível, mas por dentro do talinho do trigo, deixa eu fazer aqui um talinho do trigo aqui para vocês verem. Fazer aqui uma espiga de trigo.
Aqui é um espigo de trigo, embora não pareça, irmãos, mas é um espigo de trigo. Esse talo do trigo aqui, ele é completamente cheio por dentro. Cheio. Ele é um talozinho cheio por dentro. Qual a diferença do joio, pastor? Ele é um talo grosso, rígido, mas ele é oco por dentro. Por quê? O que tem a ver, pastor? O que tem a ver? Isso aqui, olhe para cá. Isso é tipo daquelas pessoas que tem aparência, que tem talo, que tem aparência, mas é oco por dentro, tá cheio. Estamos vivendo em uma geração, irmão, de obreiros assim. Vivendo uma geração de obreiros que não são trigo, são joio. Por que são joio? Porque o trigo, além de na ponta ter espigas, ele não é oco por dentro. O joio não, ele tem aparência. O joio tem aparência, mas é oco por dentro. Oco como assim, pastor? Vazio do Espírito, vazio de Deus, vazio da palavra, vazio da verdade, vazio do Evangelho, vazio do Espírito Santo. Então o joio é esse tipo, o trigo e o joio. Só que esse joio, quem semeia, o joio ele cresce no mesmo solo que o trigo. O solo que o joio e o trigo está crescendo, de quem é? No versículo diz, ó. E pôs-se uma palavra dizendo, o reino dos céus. Perceba que os dois estão crescendo na mesma terra. Estão crescendo na mesma terra. Aonde? No reino dos céus. O joio e o trigo estão crescendo na mesma terra. Só que, porém, os senhores são diferentes. O senhor do trigo é o dono do reino. O senhor do joio é o inimigo que veio semear à noite. É cheio de pessoas... Está cheio de pessoas, irmãos, e de obreiros aqui nas igrejas, nos ministérios. Está cheio de pessoas que é assim, ó, vazios. Esse é o problema da nossa geração. Esse é o problema da nossa igreja, da igreja do século 21, irmãos. É exatamente isso, porque nós temos muitas pessoas que são como o joio. Olha a aparência, irmão, o joio. Ele cresce e fica rígido, não se dobra com o vento, mas é oco por dentro. E o crente não pode ser oco por dentro. Por quê? Porque o crente que é oco por dentro, o obreiro que é oco por dentro, é imaturo. A imaturidade, ele é que nem joio, tem imaturidade, se machuca por qualquer coisa, é doente. Isso é sinônimo da onde ele está, é sinônimo da semente que ele produz, que ele está produzindo. A semente que ele está produzindo é mais joio, é mais xoxa e mais podre do que trigo. Porque trigo é diferente, meu amigo. Aqui é rígido e detalhe, ele se dobra. Se dobra muito fácil. Mas você vai pegar a sua Bíblia. Vamos observar a nossa Bíblia. Nós vamos para a parábola do trigo e o joio, ela completa, e nós vamos tirar alguns detalhes dessa parábola. E você vai ver porque o inimigo espera os trabalhadores do campo dormir. O diabo ele espera os obreiros dormir, ele espera o pastor dormir. Quando eu falo dormir, eu não falo dormir no sentido fisicamente. Eu falo no sentido espiritual, porque a Bíblia diz no sentido espiritual. Quando nós estamos dormindo no sentido espiritual, o campo está desprotegido, a igreja está desprotegida. Quando o obreiro está dormindo, o púlpito está desprotegido. Porque sabe onde é que o inimigo semeia a sua semente? Em cima do púlpito. Porque o púlpito é o lugar onde se joga a semente. O campo, o povo está aqui, mas do púlpito é de onde se joga a semente, porque a semente que vai ao povo é a palavra. Então, se nós estivermos dormindo, o inimigo vai semear na igreja, vai semear no tal. Então nós vamos formar o quê? É por isso que a geração está formando mais joio do que trigo. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo número 13. Mateus capítulo número 13. E nós iremos parafrasear procurando essa parábola. Versículo 24. Vamos lá. Ó, presta atenção. No versículo 26. Olha o versículo de número 26.
E quando a Eva cresceu, produziu fruto. E apareceu também um joio. O que foi que... Lê o versículo. Todos vocês, lê o versículo. E quando a Eva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Está entendendo? A Eva cresceu. Qual é essa Eva? A Eva que cresceu é o trigo. O trigo cresceu. O joio fez o quê? Apareceu no meio também. Digo, o trigo cresceu. O trigo cresceu. E o joio apareceu. O joio apareceu. É saber quem, sabe quem é jogo na igreja? Quem quer aparecer. Porque trigo não quer aparecer, trigo quer crescer. E está cheio de pessoas querendo aparecer. Porque joio aparece, trigo cresce. Trigo cresce. Sabe qual é o sinônimo do obreiro que quer crescer? É aquele que não suporta ouvir a verdade. Aquele obreiro que não suporta ouvir a verdade. Aquele obreiro que não quer se humilhar. Aquela pessoa que não quer estar submissa. Mas quer estar em cima do púlpito sempre pregando. Quer estar sempre fazendo as coisas. Mas quando ela é confrontada, ela não quer receber. Porque é tipo do joio, quer aparecer. Perceba aqui, porque quem cresce, irmãos, o trigo cresce. E quando se cresce, tem maturidade. Quem cresce tem maturidade. A quem quer aparecer não tem maturidade. Porque aparecer, todo mundo quer. Agora, crescer é que são elas. Porque nem todos que estão aparecendo cresceram. Nem todos que estão aparecendo cresceram. A geração de meninos na igreja é muito grande. É uma geração de meninos que não cresceram, estão aparecendo. Tem cantores aparecendo, pastores aparecendo, obreiros aparecendo, muitas pessoas aparecendo. Mas nós estamos precisando, irmãos. Esse é um dos perigos na igreja. É quando nós queremos ser, como fomos semeados quando somos semeados pelo inimigo, nós somos que nem joio. Olha, primeira coisa, o joio é rígido, não se curva com vento. Segunda coisa, o talo do joio é oco por dentro. Terceira coisa, o joio aparece. E quem é trigo, cresce. Glória a Deus, aleluia. E nós temos que crescer. Glória a Deus. Continue lendo o texto. Vamos fazer um exegese desse texto. E cresceu então, e quando a Eva cresceu, produziu fruto, e apareceu também um joio. Perceba que cresceu, o trigo cresceu, e quando ela cresceu, cresceu-se também O joio. o fruto, rapaz. O fruto. E o joio fez o quê? Apareceu. Mas não apareceu com fruto. Por quê? Porque joio não dá fruto. Joio aparece. Joio canta um hino na igreja, passa um mês sem ir na igreja. Joio é assim. Joio, ele vem na igreja, ele até dirige um culto um dia, um obreiro, mas ele volta da igreja com 2 semanas depois, porque ele só aparece. Ele não dá fruto, porque quem cresce dá fruto. A Eva cresceu e dá fruto para a igreja. O joio, ele coloca as pessoas para fora da igreja. O trigo dá fruto, ele traz para a igreja. Ele sempre está trazendo. E um dos perigos que existe na nossa igreja é isso, irmão. Mas isso acontece como, pastor? Veja que o que eu estou dizendo para você aqui, essa desgraça inteira, perdão a expressão, que eu estou falando que está acontecendo entre o trigo e o joio, é só porque os trabalhadores dormiu. Porque quando a igreja dorme, um dos perigos da igreja é a igreja dormir. Quando os trabalhadores dormem, eu não falo a igreja, eu falo os trabalhadores da igreja. Quando o obreiro está dormindo, quando o pastor está dormindo, quando as irmãs estão dormindo, as senhoras estão dormindo, quando os jovens estão dormindo, as crianças estão dormindo, os departamentos estão dormindo, então o inimigo semeia a sua semente, porque ele... Agora, qual é o propósito do inimigo semear a semente dele dentro do reino de Deus? Porque o diabo sabe que a semente semeada no reino dele nada cresce. Ele sabe que tudo que se coloca dentro do reino de Deus cresce. Glória a Deus. Mesmo que seja trigo, pastor, mesmo que seja trigo. Mesmo que seja joio, perdão, cresce. Perceba que cresceu. Perceba que apareceu. O joio apareceu, mesmo no reino apareceu. Mesmo o reino aparece. Porque é isso que o diabo faz, irmão. Por isso que os obreiros têm que aprender uma coisa, que tudo que se coloca dentro do reino de Deus aumenta. Tudo que se coloca no reino de Deus aparece. Tudo que se coloca dentro do reino de Deus sempre vai crescer. Se nós não estamos crescendo, talvez é porque não estamos dentro do reino. Porque quem está dentro do reino, perceba que o inimigo sabe tanto que as coisas crescem no reino, que ele espera os trabalhadores dormir e de noite vem e joga a sua semente.
na terra, porque a terra do reino de Deus, ela é frutífera, ela é preparada, é uma terra arada, é uma terra preparada, só que os trabalhadores estavam dormindo. Vamos continuar no mesmo texto, vamos continuar, pega a sua Bíblia, olha o que ele diz, ó. Então, e quando a erva cresceu, produziu fruto, e apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disse: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde vens, pois, este joio? Aí o Senhor vai dizer, agora, preste atenção, esses servos, ele faz uma pergunta ao Senhor. Mas, Senhor, de onde é que vem esse joio? Mas só que em cima Jesus disse que o joio apareceu por causa porque eles dormiram. Porque eles tosquenejaram. Porque eles dormiram, irmão, porque o diabo gosta de fazer a gente dormir. A parábola das 10 virgens ali não tem nada a ver com igreja. Tem pessoas que embaralham tudo e você vai ouvir, irmão, a igreja está dormindo. As virgens não tem nada de igreja. Aquelas virgens não são igrejas. Ali Deus não tem 10 igrejas, ele só tem uma igreja. Ele não tem 10, ele tem uma. Somente uma igreja. As virgens não é ela que esperava o noivo. O noivo não vinha para as virgens. Aquelas virgens não estavam esperando, não era o noivo dela. As virgens ficavam aguardando a noiva. Para quando o noivo viesse buscar a noiva, as virgens era quem ia fazendo o cortejo. Aquelas virgens de Lucas, Mateus capítulo 25, elas não eram a noiva esperando o noivo, porque o noivo que vinha não era das virgens. O noivo que vinha era da moça que estava esperando o noivo vir, e elas iam fazendo o cortejo com as lamparinas. Aquelas virgens não está falando modo algum de igreja, aquelas virgens está falando de ministério. Aquelas virgens está falando de ministro, está falando de pastores, porque quem cuida da noiva? Os pastores. Quem cuida da noiva? Os obreiros. Quem cuida da noiva? Os diáconos. Quem cuida da noiva? Os presbíteros. Quem cuida da noiva? É os obreiros. Então elas faziam o cortejo. Quando o noivo viesse, que ouvissem o clamor que o noivo viesse, elas acendiam as lamparinas e elas saíam fazendo o cortejo. A noiva vinha atrás. E elas iam entregar a noiva ao noivo. Você está entendendo? Então ali não tem nada a ver com igreja. Só para desmistificar isso que vocês aprenderam a vida inteira. Aquilo ali está falando de ministério. E o que acontece? Só que a Bíblia diz que as 10 virgens dormiram. Não dormiu, não foi só 5 imprudentes, dormiram todas as 10. Tudo que dormiram. Só que havia uma diferença. É que umas dormiram com azeite ainda na botija guardado. E outras dormiram sem azeite. E quando uma está dormindo com azeite, quando se dorme com azeite, pode ficar tranquilo. Quando você se levantar de novo, o fogo acende do mesmo jeito. Quando você acordar, o fogo acende. E eu queira Deus que os obreiros dessa escola, dessa nossa escola, principalmente vocês que estão aqui, se estiverem dormindo, mas estejam dormindo com azeite do lado. Porque quando acordar de novo, o fogo pega de novo. Agora, quando se está dormindo e não tem azeite, aí vai dar trabalho. Porque vai ter que buscar azeite, vai ter que se arrepender, vai ter que pedir perdão, vai ter que clamar ao Pai de novo, para que ele possa restaurar o azeite que foi perdido antigamente. Agora vamos continuar no trigo, na diferença entre o trigo e o joio. Ó, primeiro, o joio é rígido, não se dobra com vento. Segundo, o trigo, o seu talo é preenchido e dá fruto, e o joio, o seu talo é grosso, alto e oco. É o tipo que nós temos na igreja. Essa semente foi semeada pelo adversário. Quando ele nos faz dormir, você pega o seu livro agora, pega o seu livro, e nós vamos ver aí no seu livro, você vai ler no seu livro, ó, olha a hora que o inimigo vem. Olha quando é que o inimigo se aproxima do campo. Pastor, quando o inimigo se aproxima do campo? Se aproxima quando nós estamos cansados. Se aproxima quando nós estamos dormindo. Ele se aproxima do campo quando ninguém está trabalhando no campo. Quando ninguém trabalha na igreja, quando ninguém trabalha, o diabo se aproxima. É verdade. Quando ninguém trabalha. Perceba que ele se aproximou quando ninguém trabalhava. Segundo, ele veio na calada da noite. Na calada da noite, sorrateiramente ele entra no nosso campo. E joga a sua semente lá dentro. Por quê? Porque o alvo dele é tentar corromper o trigo
corromper o trigo com o joio. Ele quer pegar o joio e corromper. Por quê? Porque sempre os agricultores, e uma boa parte deles, eles têm uma estratégia assim, de sempre procurar plantar a sua boa semente em direção ao vento. Eu estava lendo um livro um tempo desse, do Rob Thompson, não me falha a memória, e ele dizia que havia um certo americano que ele era o homem que mais produzia milho em sua região. E o milho que ele produzia era o melhor milho daquela região. Só que ele fazia assim. Ele tinha melhor semente. E alguém perguntou para ele, por que é que o Senhor é o homem que produz a melhor semente? É o homem que produz mais grão de milhos. Por que é que o Senhor pega esses milhos e por que é que o Senhor dá a sua semente? Porque geralmente aqueles que são agricultores que têm uma semente boa e alta, eles ficam guardando a sua semente. A semente é dele, ele não quer repassar a semente para ninguém. E eu quero que esse homem fazia. Quando ele tirava a colheita, as primeiras sementes que ele tirava, ele pegava essa semente e guardava a boa semente dele, enchia-se os turbilhão e saía nas fazendas vizinhas, entregando para as fazendas vizinhas a semente boa dele. E perguntaram, por que o senhor estava dando a sua melhor semente para os seus que são os seus competidores? Mas fazendo em volta, ele disse, não. Ele disse, é por causa de um segredo. É por causa do vento. Porque se eu planto na minha terra a boa semente, mas o meu vizinho na minha frente planta uma mau semente, quando o vento vier, as impurezas que tem na semente dele vai pegar na minha semente. O que eu faço? Eu dou para ele a boa semente. Quando o vento sopra, que passa pelo campo dele, pega no meu e o meu fica ainda melhor. Glória a Deus. É assim que o semeador faz. Quando o trigo quando o joio não se dobra com o vento, esse é o tipo de joio. Irmãos, a semente tem que ser plantada. A semente do Senhor no seu reino tem que ser plantada. Então tudo ali cresce. No reino de Deus tudo cresce. E nós temos que ser uma boa semente. E temos que estar prestando atenção naquilo que nós estamos semeando. Temos que estar prestando naquilo que nós estamos fazendo no reino de Deus. Perceba que o inimigo se aproximou de tudo isso. Quando nós não dormimos, quando nós não trabalhamos. Só que o inimigo, irmãos, ele tem que nos fazer dormir para que ele possa semear a sua semente. Ele tem que nos fazer dormir. A maioria dos homens de Deus na Bíblia, o diabo ele coloca eles para dormir, para depois derrubar. E preste atenção, antes de você cair em um adultério, você vai ter que dormir primeiro. Antes de você cair no pecado, você vai dormir espiritual primeiro. Não tem jeito, você vai dormir. Ele vai te colocar para dormir. Vai te colocar para dormir. Quem vai abrir a sua Bíblia no livro de Juízes? Juízes capítulo 16. Glória a Deus. Juízes capítulo número 16, versículo de número 14. Vamos diante. 16, versículo 14. Livro dos Juízes. Vamos perceber que sempre ele pega Sansão, querem pegar Sansão. Sansão cheio do Espírito. Querem matar Sansão, não tem como. Querem destruir Sansão, o libertador de Israel, não tem como. E o que é que eles vão fazer? Vamos fazer Sansão dormir. Vamos fazer ele dormir. Quando ele dormir, então nós cortamos a perna, derrubamos ele. A Bíblia diz que Dalila veio cheio do diabo, coloca ela para dormir ele para dormir no seu colo e põe a cabeça dele no seu colo. Quando Sansão dormiu, ela... Por quê? Porque ele sabe que quando está dormindo é fácil derrubar. Irmãos, quando a igreja está dormindo, é uma presa fácil para o adversário. Davi, quando ele quer derrubar Davi, o que ele faz? Ele coloca Davi para dormir. Dormir no sentido, e ele faz Davi parar de trabalhar. No livro de 1 Reis, capítulo número 11, se não me falha a memória, 1 Reis, capítulo número 11,
e Crônicas, diz que Davi vai dormir. Período da tarde, Davi dorme. Quando ele dorme, está sem fazer nada, porque a Bíblia diz na época que os reis saíam para guerrear, ele não foi. Essa era uma época invernal e era uma época muito difícil. Davi cresceu muito, já estava um rei. Muito da Joabe disse, não precisa você ir, nós vamos para a guerra. Davi não foi. Ele vai dormir à tarde. Quando Davi dorme, que ele se levanta, olha e vê Betseba, ele dormiu primeiro para depois cair. Sempre nós iremos dormir para depois cair. Não tem jeito. Vai ter que dormir espiritual para depois cair. Ele sempre faz isso. Então Jesus está alertando os seus discípulos dizendo, então o semeador saiu a semear no reino de Deus. Então quando ele dormia, dormindo-se os trabalhadores, veio o inimigo à noite e semeou a semente no meio dos trabalhadores. Então esse é um dos perigos que nós temos que atentar. Para o inimigo não semear uns perigos na igreja. Quando os obreiros estão dormindo. Quando o povo está dormindo, o inimigo vai ganhar muito espaço. Quando nós estamos dormindo. Amém? Amém. Corta aí.